Olá, derivação do infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. Vocês, na verdade uma pessoa específica, mas já ouvi muitas vezes essa pergunta, me mandaram uma pergunta no YouTube aqui, perguntando: Edu, como que eu faço para distinguir melhor qual que é o caminho do meu coração, que eu tô sentindo, o caminho da minha empolgação, e qual que é o caminho do medo, ou da minha crença negativa, ou do meu ego, como muita gente fala, ou da minha ansiedade. Como que eu faço para distinguir qual que é, o que é cada coisa? Então nesse vídeo eu vou falar sobre isso, tá? Seja bem-vindo. Seguinte, gente, vou abrir o jogo aqui com vocês, tá? Esse tema de discernir, mesmo eu sendo a própria pessoa que fica falando de fórmula da empolgação aqui, de aplicar isso, e eu vivo minha vida muito me baseando nisso também, é um grande desafio pra mim. Muitas vezes, muitas. A Carol sabe, Carol, minha namorada, ela sabe que muitas vezes eu fico procurando referência no externo. Eu fico procurando que alguém me diga o que fazer. Eu fico procurando algum raciocínio que alguém vai dizer pra mim que é o raciocínio que eu tenho que seguir. Ou às vezes até procuro alguma coisa no externo pra me satisfazer. Comum, né, gente? Tipo, eu sou um ser humano também. Eu realmente não quero mais... Tipo, fiz vários vídeos sobre isso, na verdade, mas não quero que vocês achem que eu sou tipo uma pessoa sobre-humana. Eu também tenho meus erros, eu também tenho meus desafios, eu também tenho meus momentos de crise, meus momentos onde eu acho que eu tô fazendo tudo errado, onde eu acho que eu tô fazendo só merda, onde eu acho que eu não sou uma pessoa legal, whatever, sabe? Onde eu acho que eu não sou uma pessoa digna. Todas essas coisas aí, essas crenças. Mas eu tô aí lidando com elas. E uma forte é bastante essa questão do discernimento. Então, antes de eu falar pra vocês como distinguir entre essas coisas, eu vou falar um pouco da minha história envolvendo isso. O que acontece, gente? Recentemente, eu até falei aqui no YouTube em alguns vídeos passados, eu caiu minha ficha de que eu tive uma criação e uma infância assim muito baseado, com muito contato com pessoas com um tipo de personalidade com traços narcisistas. Isso é uma coisa muito comum na nossa sociedade, na verdade, se pá que é a coisa mais comum da humanidade. Pessoas autocentradas, que não realmente escutam as outras e que estão sempre na própria narrativa e querem que outras pessoas alimentem aquela narrativa. Essa é a definição assim, de uma pessoa com um padrão narcisista. E eu fui então a criança que era colocado como errado se eu não alimentasse essa narrativa do outro. E na narrativa do outro, muitas vezes, eu tinha que... Eu não estou falando tão especificamente quem que era o outro, simplesmente porque eu sinto que não preciso. Mas foi durante a minha infância, foi durante a minha criação isso. Muitas vezes, tipo, a pessoa dava a entender, no que falava mesmo, que eu não tinha capacidade de discernir por mim mesmo, de escolher as coisas por mim mesmo, que eu não ia ter capacidade de fazer as escolhas no mundo, então eu sempre tinha que ser protegido por alguém, sempre tinha que ser... a outra pessoa tinha que resolver as questões pra mim, e isso pra mim gerou um senso de codependência, onde eu sempre estava procurando uma referência externa de alguma pessoa que supostamente tinha uma concepção de realidade forte o suficiente, ou que ela tinha uma certeza sobre as coisas, que daí ela ia me dizer o que fazer, porque eu acreditava que eu não conseguia encontrar um caminho para dizer para mim o que fazer, sabe? Se você se identifica com isso, eu acho que isso é uma coisa muito comum. Comenta aí embaixo se você se identifica, para outras pessoas poderem ver também, para poder criar essa rede, para você perceber que você não tá sozinho nisso. Tipo, eu sei que é muita gente que vive isso, é um padrão muito comum. Então, eu cresci e na minha vida continuei procurando esse tipo de referência, procurando baixar, procurei na Carol muitas vezes, procurei em outras namoradas, em outras pessoas que me relacionei, amizades, enfim. Sempre colocando esse lugar onde eu não conseguia, como se tipo, só o meu próprio discernimento não era o suficiente, sabe? E aí, gente, isso é um papo pra, nossa, 2, 3 horas de aula, sabe? Tipo, de eu ficar falando sobre isso, porque eu tenho muitas coisas que já vivi sobre isso. Mas assim, nesse vídeo eu quero sintetizar algumas questões, assim, que eu acho que são questões principais. A primeira questão é, gente, você precisa estar aberto, quando você vai fazer uma escolha, pra acertar ou pra errar, sabe? Então, não tem essa coisa de, tipo, eu vou te dizer uma fórmula perfeita, pelo menos eu ainda não encontrei isso. Pra você distinguir sempre que essa é a sua empolgação e essa é a sua ansiedade, ou essa é a sua crença negativa. Às vezes, em outras palavras, às vezes você vai errar, sabe? E eu admito que é um pouco até frustrante pra mim hoje em dia falar isso. Tipo, porque o que eu queria mesmo é nunca errar, né? Tá acertando o tempo todo, eu não dói. Mas o que acontece? Faz parte da vida a gente errar. Porque às vezes, mesmo a gente tomando uma atitude que nos leva para o caminho contrário do que a gente achava que a gente preferia, esse erro
nos ensina uma coisa muito profunda que a gente não ia ter aprendido se a gente tivesse acertado, entende? Às vezes nos ensina a nossa capacidade de lidar com situações desafiadoras. Às vezes nos ensina simplesmente um outro caminho, uma outra realidade que a gente não estava vendo antes, de outras pessoas, ou nos dá uma oportunidade de acessar outras situações que a gente não ia antes por causa disso. Então acaba não sendo nenhum erro, sabe? Mas o grande lance é entender essa coisa divina mesmo que é a vida, sabe? Que, tipo, a vida é uma expressão divina do todo, de tudo que existe. Nós somos seres infinitos, somos seres divinos aqui, que estamos aqui abertos para acertar, para errar. E quando a gente erra, também é divino, também é Deus, também é uma expressão divina, também é uma expressão da fonte, também é uma expressão do amor incondicional. Então não é uma questão de lutar com o erro, não é uma questão de sempre querer acertar, tô agindo sempre na empolgação, sempre acertando. É uma questão de você entender que mesmo se você erra, se você aprender com isso, você vai crescer também. E é essa dança divina das polaridades, do yin e yang, do acerto e do erro, da luz e da sombra, do amor e do medo, que é a vida que a gente está se expressando aqui. E a gente está nessa jornada justamente para lembrar dessa expressão divina poderosíssima e infinita que nós somos. E para isso a gente precisa integrar a possibilidade de acertar e a possibilidade de errar. E aí, Edu, como que você encontra seu discernimento? Isso que eu falei já diz muita coisa, porque muitas vezes é simplesmente uma questão de eu fazer a escolha e ver até onde aquela escolha me leva, sabe? Testar mesmo, ver o que acontece. Mas assim, outras coisas que me ajudam muito é a questão de meditar, sabe? Por exemplo, antes desse vídeo aqui eu tava meditando, eu meditei por 5 minutos. Uma coisa que eu gosto muito, que me ajuda muito pra meditar, é colocar um cronômetro. É um lapso de permissão ainda, pode não ser o que funciona pra você, mas pra mim me ajuda muito eu colocar tipo 15 minutos de meditação. E aí eu ligo uma frequência e aí eu fico só respirando por 15 minutos. Vem pensamentos na minha cabeça e tudo mais. Mas depois daqueles 15 minutos eu tô muito mais tranquilo, normalmente, sabe? Então meditar me ajuda, e aí quando eu medito, normalmente, a minha capacidade de... eu fico mais leve. E aí quando eu fico mais leve, fica mais claro qual caminho eu quero ir. E nem sempre fica tão claro assim. Mas aí eu vou naquele caminho e vejo se aquilo me empolga ou não me empolga. Se aquilo não me empolga, não é um caminho relevante de eu caminhar. A sincronicidade, isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Bashar. As sincronicidades vão meio que me levar para outro caminho. Por exemplo, senti empolgação de gravar um vídeo. Aí eu começo a gravar o vídeo aqui, não sai nada. Só não venho o que falar, sabe? Tá bom, então desligo o vídeo. Pronto, qual a próxima coisa que eu quero fazer? Cara, eu acho que eu quero, sei lá, falar com a Carol. Eu vou lá falar com a Carol. Fluiu. Nossa, da hora, eu falei com a Carol. Pronto, aconteceu um monte de coisa, cada um vai fazer a sua vida lá, a Carol quer fazer alguma coisa dela, não vamos mais conversar. Beleza, o que eu quero fazer agora? O que me empolga de fazer agora? Talvez só meditar um pouco, acho que eu só quero ficar em silêncio um pouco. Tá bom. Ou quero tomar um banho. Ou se tiver oportunidade, quero tomar uma sauna, eu amo sauna. Quando eu tô num lugar que tem sauna, eu sonho. Eu amo. Quero ver um filme, ou quero falar com alguma pessoa, ou quero fazer um treino, um exercício físico, musculação, calistenia, que eu amo fazer, yoga, sei lá, sabe? Mas é sobre isso. E aí, na medida que a gente vai discernindo e escolhendo o que dá essa empolgação, essa vontade de fazer, a gente vai reconhecendo, vai ficando algo mais natural, mais naturalizado, entende? Tipo, quando eu comecei essa jornada, eu tinha muita ansiedade, viado. Eu tinha tanta ansiedade que não era simples pra mim eu discernir se eu tava querendo fazer aquilo pra preencher um vazio ou se eu tava querendo fazer aquilo porque era minha empolgação. E eu fui aprendendo na marra, sabe? Fui aprendendo, tipo, um acerto e erro mesmo. Às vezes eu fazia uma coisa porque era pra preencher um vazio mesmo, e não me fazia bem, e aí alguém me falava isso, ou essa informação vinha eu reconhecendo mesmo, ou a Carol me falava, alguém que eu tava junto me falava, e eu ficava, puta, verdade. E aí, com a experiência, vai aprendendo, entendeu? Bem orgânico, bem natural. E... tô ligando as luzes aqui que começou a escurecer. Bem orgânico, bem natural. E... não sei dizer se tem um jeito certo, sabe? Nem sei, quando a gente começa a relativizar tudo, né, na perspectiva da consciência, certo e errado são só definições que a gente está dando, mas sim, tem um caminho que a gente prefere e tem um caminho que a gente não prefere. E muitas vezes, na minha experiência mesmo, a gente aprende a ter um maior discernimento testando, vendo o que acontece, vendo se esse sentimento era ansiedade ou se esse sentimento era empolgação mesmo, vendo o resultado que aquela ação me trouxe, e aprendendo com aquilo. O mais importante é você extrair um benefício. É uma coisa que o Bashar fala, gente. Se você quer ter estabilidade e confiança na sua vida, não é sobre você procurar
saber que tudo vai sempre dar certo. Escuta isso, só escuta. Não é sobre você procurar saber que tudo vai dar certo. Muito pelo contrário. É sobre você saber que mesmo as coisas dando certo, né, porque tudo é uma definição sua, tudo é o que você acredita. Nada pro universo é certo ou errado, tudo é neutro. Mas mesmo que as coisas deem hiper certo ou hiper errado, a pior possibilidade que você consegue imaginar, é você saber dentro de você que você tem a capacidade, você pode usar as situações positivamente. E não só isso, que você vai usar positivamente. Então, se você tiver esse comprometimento com você de não importa o que acontece na minha vida, eu vou usar para o meu crescimento, eu vou usar para o meu aprendizado, eu vou usar para entender, extrair algum tipo de benefício daquela situação, entender por que aquilo aconteceu, o que eu posso fazer de diferente, ou o que eu estava acreditando que me fez colocar naquela situação, quais crenças, ou quais circunstâncias que talvez estejam criando isso que eu estou me inserindo, que eu não prefiro mais me inserir, quais ciclos de pessoas que eu estou me inserindo, que eu não prefiro mais me inserir. Sempre tem alguma coisa que você pode aprender com a situação. Então, se você tiver esse comprometimento interior com você, de eu vou usar positivamente, não importa o que acontece, daí você tem garantido que tudo vai sempre melhorar. Mesmo que as coisas piorem, até assim as coisas podem melhorar e trazer um grande aprendizado. Mas você vai estar sempre crescendo, sempre expandindo, sempre melhorando. A sua vida vai estar sempre melhorando. Sempre vão ter altos e baixos, eu também, altos e baixos direto. Mas nesses altos e baixos não é só alto e baixo, a gente é alto e baixo, mas está subindo. A gente está sempre levando a nossa vibração. É um espiral de evolução, um espiral de ascensão que a gente está vivendo aqui. E a fórmula da empolgação é a forma de você navegar isso, né? Age na sua empolgação, com a sua maior capacidade, sem insistir em expectativas. E não importa o que acontece, você permanece no estado positivo para você poder extrair um benefício daquilo que aconteceu. Fazendo isso, toda a sua vida sincronicamente se encaixa. Você vai elevando sua vibração constantemente, a sua empolgação se torna a máquina motora da sua vida, se torna um caminho de menor resistência para você seguir, te conecta com outras empolgações, te mostra as crenças negativas que você está carregando, serve como um espelho, então refletindo para você as crenças para você soltar, para você identificar elas e poder soltar, para você poder expandir mais ainda a sua empolgação e te traz abundância, que é você ter o que você precisa quando você precisa, seja dinheiro, seja presentes, seja uma troca, seja uma sincronicidade, ou seja uma ideia que você tem para colocar em prática que vai trazer para você o que você precisa. Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, tenha trazido um pouco de clareza sobre o discernimento, é sobre você reconhecer que mesmo quando você erra, você tem como aprender com aquilo, e assim você vai crescendo organicamente mais o seu discernimento, é sobre também silenciar, ficar mais tranquilo, meditar para mim ajuda muito, porque dessa tranquilidade traz essa leveza, onde eu posso fazer escolhas de uma forma mais leve, sem esse peso de eu quero acertar e estar agindo na minha empolgação, ou não estar agindo na minha empolgação. Não, vai seguindo o fluxo da sua vida, quando não for fluxo, as próprias sincronicidades vão te desviar para outro caminho e só segue o fluxo, então ao invés de ficar insistindo que tem que ser aquilo que você pensou que tem que ser, entendeu? Se permita ser guiado também e deixe que a vida flua através de você, porque é isso que está sempre acontecendo. Você é um canal, o fluxo da vida, tá bom? Brilhe, seja você. Espero que esse vídeo tenha feito sentido. Espero que tenha ajudado com um pouco da minha história também, meus perrengues. Um beijo, comenta aqui embaixo se fez sentido. E eu sou o Edu, esse aqui é o canal Infinitando. E como sempre eu te vejo nos próximos vídeos. Ativa as notificações para você receber mais. Falou!